Olá, pessoal dos sextos anos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa sexta aula de História, referente ao terceiro bimestre. Aula essa que será postada na quinta-feira, dia 24 de setembro. Hoje nós vamos continuar aí com a Antiguidade Clássica, finalizar o tema da Grécia e começar a falar um pouquinho sobre as lendas que deram origem aí à história de Roma. Para hoje, o que vocês vão fazer? Como sempre, né? O primeiro passo, assistir esse videozinho com atenção, ler o material abaixo atentamente. Não é necessário, não é para copiar os textos presentes aqui no caderno. Vocês vão somente anotar as questões e respondê-las, ok? Dúvidas, eu vou estar à disposição, como vocês já devem estar acostumados, né? Na quinta-feira, dia 24 de setembro, das 7 da manhã até as 19 horas. Terminou a atividade? Manda a fotinha pra mim lá no meu WhatsApp até a quarta que vem, dia 30 de setembro, tá? No primeiro passo aqui, pessoalzinho, né? Na situação de aprendizagem 3, mundo clássico, Grécia e Roma, vocês vão analisar esta imagem, tá? Esta imagem representa o herói Hércules e a deusa Atena. Por que Hércules era um herói, né? Dentro ali da mitologia grega. Lembrando que mito é uma palavra que significa mentira, tá? A mitologia grega, ela faz parte da cultura clássica, porém o que conta lá não é real, né? São mitos, certo? Dentro da mitologia grega, o Hércules é um herói ou semideus, porque ele é filho, né, do deus Zeus com uma mortal. Tá? Então, vocês vão analisar aqui, né, a figurinha e vai responder, né, as suposições de vocês aqui da análise de imagem. Depois, vocês vão responder A, B e C, né, sobre aí o Hércules, certo? Aqui na atividade 2, nós temos um textinho, né, fixando um pouquinho o que nós vimos na aula passada sobre as contribuições da cultura grega para o nosso mundo atual, o nosso mundo ocidental. Aqui vai falar sobre o teatro grego e os gêneros originários lá, que é a comédia e a tragédia. Lembrando, né, que o teatro, não como a gente conhece hoje, né, os primeiros modelos de teatro surgiram lá na Grécia Antiga, por volta do século V a.C., né? Essas festas teatrais eram realizadas em homenagem ao Dionísio, que era o deus do vinho, e aconteciam ali uma vez por ano, geralmente na primavera, na ocasião da colheita da uva. Foi aí que nasceu o teatro grego, tá? Fala aqui também sobre a escultura grega, né, que era caracterizada pela harmonia, beleza dos corpos, proporção, né? Tanto as esculturas que retratavam os deuses, como as esculturas que retratavam os seres humanos. Outra contribuição, né, do legado da cultura grega para nós é a política, né? Lembrando que polis, né, que significa cidade-estado, deu origem ao termo política, tá? E a polis de Atenas criou o regime da democracia, que possibilitou e ainda possibilita a participação dos cidadãos na escolha dos seus governantes e dos rumos políticos, né, da sua cidade ou do seu país. Aqui no Brasil a gente não vota, né, para eleger prefeitos, vereadores, governadores e presidente. Este ato de votar, né, em que os cidadãos que têm direitos e deveres votam para escolher os seus representantes se chama democracia. Democracia surgiu na Grécia também, lá na polis de Atenas. Após ler o texto, vocês vão responder A, B e A, B, C e D, tá? A, vocês vão explicar, né, pegar lá da aulinha passada e explicar o que é tragédia e o que é comédia dentro ali do teatro grego. Na 2, vocês vão pesquisar exemplos de esculturas gregas do período clássico. Vai escolher uma peça só, tá? Vai fazer uma ficha técnica, ou seja, vocês vão explicar, né, do que ela foi feita, quando ela foi feita, quem fez, o museu que ela tá, entre outros detalhes sobre essa escultura. E na C, vocês vão pesquisar sobre o Partenon, né, que é um monumento ali da cultura grega, que existe até hoje, tá? Ele foi construído na Acrópole de Atenas, ou seja, na parte mais alta da cidade de Atenas, em homenagem à deusa Atena, tá? Então, o Partenon é um monumento, um templo que foi criado em homenagem à deusa Atena. E na D, como a Grécia Antiga influenciou a arte ocidental?
Deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês, tá? Aqui nós temos exemplos das esculturas da Grécia Antiga. Vejam vocês, né, que elas retratam homens e deuses. São figuras bem próximas do que é o ser humano, né, de verdade. Vejam a proporção dos corpos, né? Vejam a beleza, a harmonia desses corpos. E aqui, pessoal, vou mostrar para vocês o Parthenon, né? Olha aqui o Parthenon. Esse monumento que, apesar de todas as intempéries, né, do mundo, tudo que ele passou, a poluição, tudo, o Parthenon ainda, né, se encontra lá na Grécia, né? E é preservado, claro, pelos patrimônios aí culturais da humanidade, tá? Então, vocês vão escolher aqui na B uma escultura, fazer uma ficha técnica sobre ela, né? E na C, uma pesquisa sobre o Parthenon e explicar aqui qual era a função dele na época, certo? Muitas palavras, pessoal, incontáveis palavras, assim, do nosso vocabulário, que a gente fala hoje, tem origem grega, né? Por quê? Porque os gregos pegaram o alfabeto criado lá pelos fenícios, né? Só que o alfabeto dos fenícios, ele não tinha vogal, né? Os gregos pegaram o alfabeto dos fenícios e colocou as vogais A, E e O U, né? E o grego deu origem, né, ao português, né, com as transformações ali da antiguidade, né? Muito do português tem a base, né, do grego. Então, muitas palavras, não sei nem mencionar para vocês quantas palavras da nossa língua portuguesa têm origem grega, né? A palavra história é uma delas, tá? História, do termo grego historie, significa conhecimento através da investigação. Vamos lembrar das nossas aulas presenciais lá em fevereiro, no início do ano. Lembra que eu falei para vocês que história é uma ciência? Sim, história é uma ciência, né? Porque para a gente chegar ao conhecimento histórico, nós temos que pesquisar, experimentar e comprovar, tá? Então, história é uma ciência, né? Inclusive, a história, não só a palavra, a história surgiu lá na Grécia Antiga. O primeiro historiador é o Heródoto de Halicarnasso, tá? E a história, pessoal, é a mãe de todas as matérias da escola de vocês, tá? Ela surgiu primeiro que todas as outras matérias que vocês estudam. Com o tempo, né, que a gente vai aprofundando nossos estudos de história, 7º, 8º, 9º ano, vocês vão ver que a história é a base de tudo, né? A matemática, a geografia e telefone também são palavras de origem grega. E vocês vão pesquisar aqui o que significa, né? Telefone, geografia e matemática, tá? Essa 2.3, vocês vão escolher arte e teatro, ciência ou medicina, arquitetura e engenharia, códigos jurídicos e direito público e privado, ou literatura e linguagem. Todas essas áreas aqui, tá? Tem influência grega na nossa cultura ocidental. Vocês vão escolher apenas uma, tá? Uma só. Vão pesquisar e responder como e onde surgiram, quem as criou e qual era o objetivo da criação. Eu quero escolher literatura e linguagem. Vai pesquisar lá, origem da literatura e linguagem. Vocês vão ver, né, que é grega, né, que é greco-romana. Aí vocês não precisa escrever aquela pesquisa enorme no caderno não, tá? Pesquisa, lê e responde só essas 3 perguntinhas aí sobre o tema escolhido. Aqui, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre o início de Roma, tá? Não existem fontes escritas que explicam certinho sobre a origem de Roma. O que nós temos é lendas, né? Então, a origem de Roma, ela é lendária. Ou seja, são histórias, né, que foram passadas de geração em geração através da tradição oral, tá? Roma foi fundada no ano 753 a.C. pelos filhos gêmeos do deus Marte e da mortal Réia Sílvia. Olha só, a Réia Sílvia era uma princesa, tá? Ela era princesa, filha de Númitor, o rei de Alba Longa. O que acontece? O tio dela, o Amúlio, ele prende o pai, tá? E prende também a Réia Sílvia para que ela não tivesse filhos, para que ela não pudesse se casar e ter filhos. Porque se a Réia Sílvia tivesse filhos, o Amúlio perderia o trono, né? Porque os filhos dela seriam os legítimos herdeiros ali do trono de Alba Longa. O que acontece? Dentro da mitologia, tá? Tô falando mitologia, mito significa mentira,
tá? Em grego. Dentro da mitologia, não é que é verdade, tá? Isso é uma história lendária. Dentro da mitologia, o deus Marte desposa a Réia Sílvia, né? E ela tem gêmeos, né? O Rômulo e o Rêmulo. O que acontece? Para que o Amulho não matasse as crianças, o que ela faz? Quando as crianças nascem, ela deixa eles num cesto, né? Perto do rio Tibre, e uma loba salva as crianças, amamenta e protege essas crianças até que um pastor leva os meninos para casa, né, os bebês para casa, dá o nome para eles de Rômulo e Remo. Quando eles crescem, eles descobrem que eles são herdeiros de Alba Longa. Vai lá, tira o tio deles, o Amulho, do trono, né, e coloca novamente o Númitor, que era o seu avô, tá? O Númitor faz o quê? Dá terras para eles fundarem uma nova cidade. Só que o Rômulo e o Remo começam a brigar, tá? O Rômulo mata Remo e funda sozinho a cidade de Roma, se proclamando o primeiro rei da monarquia romana. Então, o nome Roma seria uma variação em homenagem a Rômulo. Rômulo, Roma, tá? Outra lenda que explica, não tá aqui, mas eu vou falar para vocês, que explica, né, a fundação de Roma, seria, né, o barulho do rio Tibre, em latim, né, latim é a língua dos romanos, né, que significa rumor, barulho, né, o nome rumor deu origem ao nome Roma. A gente sabe certinho o que aconteceu? Não, nós só temos lendas, né, porque não tem nada escrito, né, que explica ou que remete aí à fundação de Roma, tá? Segundo os historiadores, a fundação de Roma, né, tá ligada a 3 povos que habitavam lá a região da Península Itálica: os gregos, os etruscos e os italiotas, tá? Então, depois que Roma foi fundada, ela teve 3 períodos históricos. Aqui tá falando sobre 2, e eu vou aprofundar com vocês mais para frente. A monarquia, tá? Em que quem governava Roma era um rei. Este rei não era romano, tá? Este rei era etrusco, certo? E a sociedade romana, ela era composta por patrícios, né, que eram os nobres, descendentes de terra, os clientes e os escravos, né? Os patrícios, os plebeus, os clientes e os escravos. Mas isso nós vamos aprofundar mais para frente, tá? Os patrícios se consideravam descendentes do fundador de Roma. Tinham ali sangue azul, eram nobres, mas não podiam exercer totalmente o poder, porque esse poder estava nas mãos do rei etrusco. O que acontece? Lá no final, né, da monarquia, por volta de 509 a.C., os patrícios conseguem expulsar os etruscos dali, né, e fundar a monarquia romana, tá? Mas não se preocupem, leiam com calma e atenção. Eu vou explicar mais detalhadamente isso nas próximas aulas. E após ler esses 2 textinhos, vocês vão responder essas 3 perguntinhas aqui, ó. Existem 2 versões sobre a origem de Roma. Quais são elas? Vocês vão colocar, né? Quantos anos durou a República Romana? E quantos anos durou a monarquia? Aí vocês têm que somar aqui, né? Diminuir, na verdade. E a letra C. Em seu caderno, com o apoio do seu professor, elabora uma história de quadrinhos sobre a origem lendária de Roma. Podem escrever, né? Quem não se sentir à vontade em fazer essa história em quadrinhos, pode escrever uma historinha, né? Sobre a origem lá de Roma, através da mitologia, né? Do mito do Rômulo e o Remo, tá? Pessoal, por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.